Sabe quando parece que uma parte do nosso passado simplesmente não acaba? Fica ali ecoando no presente? A gente vive tantas histórias, né? Mas e quando uma delas não chega ao fim? É exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Essa frase, olha, ela é o nosso ponto de partida. É um convite para a gente pensar numa coisa muito importante. Mesmo que os anos passem, alguns eventos dentro da gente não adormecem. Eles continuam ali, sabe? Ativos, como se fossem brasas esperando uma resolução que nunca veio. Ok, vamos começar a entender isso melhor. Para a gente saber como fechar um ciclo, primeiro a gente precisa entender o que é, afinal, um ciclo aberto. O que faz ele continuar vivo dentro de nós. E o ponto central é esse aqui, ó. A nossa mente, o consciente, pode até tentar esquecer uma coisa dolorosa, mas a nossa alma, o nosso campo de experiência, esse tem uma memória perfeita. Aquela energia que foi interrompida, ela continua lá. Imagina um rio que foi represado. Ele fica buscando um jeito de seguir o curso dele. É a mesma coisa. Certo. Então, por que algumas experiências a gente processa e segue em frente, e outras não? O que prende um ciclo no tempo? Vamos dar uma olhada nessas raízes que ficam lá dentro, mantendo a gente meio que estagnado. O interessante aqui é ver as várias formas de resistência que a gente cria. Às vezes é uma negação direta, sabe? Isso não aconteceu. Outras vezes é um julgamento muito duro sobre o que rolou. E tem até uma coisa mais sutil, que são as lealdades invisíveis a uma dor da família, por exemplo. É como se a gente não se desse permissão para ser feliz e seguir em frente. E de todas as razões, essa aqui talvez seja a principal, a mais fundamental. O ciclo fica aberto quando existe uma recusa interna em aceitar um fato como parte da nossa jornada. É como tentar arrancar uma página do livro da vida. Não adianta, ela sempre vai tentar reaparecer. E qual a consequência disso tudo? Repetição. É isso. Quando um ciclo não se fecha, ele não fica quietinho lá no passado, não. Ele vem e se manifesta de novo, e de novo, e de novo no presente. Vamos ver como é que isso funciona? Esse processo é bem sutil, mas é muito poderoso. Primeiro, a dor vira quase uma identidade. A pessoa passa a ser aquela que sofreu tal coisa. Depois, o evento não é mais algo que aconteceu, ele vira um destino, algo que parece inevitável. E aí, no final, a vida inteira, relacionamentos, escolhas, bloqueios, tudo começa a girar em volta daquele ponto que não foi resolvido. Bom, e quando a gente vê esses padrões se repetindo tanto, é super natural pensar: nossa, será que isso é um castigo? Sabe, uma punição por alguma coisa que foi feita ou deixada de lado? E a resposta, felizmente, é um sonoro não. Essa perspectiva que a gente vê aqui muda tudo. A repetição não é para punir. Pensa nela como um chamado da nossa própria alma, um mensageiro, sabe? Insistente, mas até amoroso, que fica batendo na porta e dizendo: ei, olha para cá, isso aqui ainda precisa da sua atenção. Então, tá. Como é que a gente atende esse chamado? Como a gente começa a fechar esse ciclo? É aqui que a gente chega no ponto de virada. A chave é uma mudança interna que abre a porta para a cura. Tudo começa com uma decisão. Quase sempre é uma decisão silenciosa, lá dentro. A decisão de parar de correr, de largar as distrações, a negação, aquela luta sem fim contra o que já foi. É um momento em que a gente, finalmente, abaixa as armas. E depois de parar, vem o passo que exige mais coragem, que é se permitir olhar. Olhar direto para o meio da dor, para a memória, para o evento, mas dessa vez sem aquela armadura do julgamento. Só olhar. E aqui fica super claro qual é a mudança de postura. O que mantém a gente preso é ficar tentando mudar o que não tem como mudar. A cura começa quando a gente abandona essa briga e passa a se relacionar com o passado exatamente como ele foi. E isso é muito, muito importante de entender. Fechar um ciclo não é uma coisa lógica, não se resolve com a cabeça. É um reposicionamento do corpo, da emoção, da alma. É sentir uma paz que se instala no peito, sabe? Um relaxamento nos ombros que não estava lá antes. E o que acontece quando esse reposicionamento acontece? O que muda quando a alma finalmente consegue dizer sim para toda a sua história, incluindo as partes que mais doeram? É isso que a gente vai ver agora, para fechar a nossa jornada. A transformação é gigantesca. Quando aquilo que estava excluído finalmente ganha um lugar, a energia que estava presa na repetição é liberada. O passado se acalma, porque ele foi visto, foi honrado.
E o futuro, o tal do novo, ele para de ser uma promessa distante e vira realidade, o presente. E a gente termina com essa ideia poderosa. A renovação de verdade não vem de esquecer ou de ignorar o passado, mas sim de integrar. É dar um lugar de honra a tudo que a gente viveu. Fazendo isso, a gente permite que a dor finalmente descanse e nos libera para viver o presente, em plenitude.